Olá, alunos! Vamos falar aqui então agora, né, a respeito de números triangulares, ou seja, a sequência dos números triangulares, beleza? Nós temos aqui então, né, pessoal, os elementos que formam, né, essa sequência de números triangulares. De modo que, pessoal, o primeiro elemento dessa sequência é o nosso número 1. O segundo elemento dessa sequência é o número 3. O terceiro elemento dessa sequência é o número 6. O quarto elemento dessa sequência, tá, pessoal, é o 10. O quinto elemento dessa sequência, tá, pessoal, é o 15, beleza? Nós temos aqui, então, pessoal, uma representação gráfica de cada um, né, desses elementos. O primeiro elemento dessa sequência, pessoal, é representado aqui por uma única bolinha, certo? O segundo elemento dessa sequência, pessoal, está representado graficamente por 3 bolinhas na forma de um triângulo. Vocês perceberam isso? Beleza. O terceiro elemento, pessoal, está representado aqui, ó, na forma com 6 bolinhas, certo, pessoal? E na forma também de um triângulo. Daí o nome de números triangulares, porque eu consigo organizar essas bolinhas em uma disposição triangular, correto? Vejam que o quarto elemento aqui agora, pessoal, eu tenho aqui, ó, 10 bolinhas e eu consigo organizar essas 10 bolinhas numa disposição triangular. E aqui eu tenho com o meu quinto elemento, tem 15 bolinhas, e eu também consigo organizar essas 15 bolinhas numa disposição triangular. Muito bem. Aí eu venho aqui e pergunto para vocês o seguinte, tá, pessoal? Quantas bolinhas teremos no 10º elemento? Aí você vem e fala assim, professor, por recorrência eu já entendi o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo aqui, professor. Do meu primeiro para o segundo elemento, eu percebi, professor, que aqui eu tinha uma bolinha, aqui eu tinha 3. Então quer dizer que do primeiro para o segundo aumentou 2 bolinhas. Opa, maravilha. Se você conseguiu pensar isso, maravilha. Muito bem. Aí, professor, eu percebi que do segundo para o terceiro elemento, olha só, pessoal, do segundo para o terceiro elemento, aumentou aqui 3 bolinhas. Vejam que aqui aumentou 2 e aqui aumentou 3. Então veja que aqui eu tinha 3. Do segundo para o terceiro, aumentou 3. Então 3 mais 3 foi 6. Vejam que do terceiro para o quarto, aumentou 4 bolinhas. Porque aqui eu tinha 6, agora eu tenho 10. Então vejam que aqui aumentou 4 bolinhas. Maravilha. Aí você vai falar assim, professor, então quer dizer que do quarto para o quinto elemento, eu tenho certeza que vai aumentar 5 bolinhas. Então daqui para cá vai aumentar 5. Maravilha. Por recorrência, você pode começar a pensar dessa maneira. Então vejam, pessoal, o seguinte, tá? Que do quinto elemento para o sexto elemento, vão aumentar o quê? 6 bolinhas. Então aqui, pessoal, eu tenho que o 15 mais o 6, esse negócio vai dar 21 bolinhas. Aí basta você pensar assim, professor, ir lá para o sétimo elemento. Então do sexto para o sétimo elemento, vão aumentar 7 bolinhas. De forma que nós vamos ter aqui 28 bolinhas. Aí você vai falar assim, professor, então do sétimo para o oitavo elemento, eu tenho certeza que vai aumentar 8 bolinhas. Isso significa então aqui, professor, que eu vou ter 36 bolinhas lá no meu oitavo elemento. Maravilha. Professor, do oitavo para o nono elemento, então eu vou ter aqui, pessoal, um aumento de 9 bolinhas. E aí percebam, pessoal, que eu vou ter aqui então 45 bolinhas no meu nono elemento. Maravilha. E aí você fala assim, professor, do nono para o 10º elemento, eu vou ter aqui então um acréscimo de 10 bolinhas. De forma, pessoal, que eu vou ter aqui então 55 bolinhas, tá, no meu 10º elemento. Então, respondendo essa pergunta, você vai falar assim, professor, eu tenho 55 bolinhas, correto? E a sua sequência está determinada. Veja que a sua sequência aqui é o número 1, é o número 3, é o número 6, é o número 10, tá, pessoal? É o número 15. Nós temos aqui, então, o número 21. Nós temos aqui o 28. Nós temos aqui o 36. Nós temos aqui o 45. Opa, 45. E nós temos aqui, então, o 55, certo? E assim por diante, né? Se você continuar com essa ideia, você pode ali escrever infinitos números triangulares, tudo bem? Tá. Só que mais importante, pessoal, do que você me dar essa resposta aqui agora, por recorrência, certo? Você pensar aqui nessa resposta por recorrência. Opa, isso. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Opa, não quer funcionar. Isso, funcionou. Pessoal, mais importante do que você me dar essa resposta aqui por recorrência é você conseguir enxergar a regra geral, certo, pessoal? A regra geral que determina, tá, pessoal, qualquer um desses elementos. Por que a regra geral ela é importante, pessoal? Vamos supor que eu perguntasse para vocês assim, quantas bolinhas tem o elemento de número 200? E aí? Certo? O que você ia falar para mim? Você ia fazer essa recorrência aqui até chegar lá no 200? Isso daria um pouco... Você até pode fazer isso.
mas isso daria um pouco de trabalho. Então vejam, pessoal, que para a gente poder fazer, né, para a gente poder determinar essa regrinha aqui, né, a regra geral, ela é importante, tá? Porque se eu faço uma pergunta como essa para vocês, né, quantas bolinhas eu tenho lá no meu elemento de número 200, certo? Quando o meu n, olha só, pessoal, quando o meu n for igual a 200, e aí? Então você fazer dessa maneira aqui por recorrência, meu Deus, isso daria muito trabalho, certinho? Tá, então vamos entender aqui como chegar na construção da ideia dessa regrinha geral, certo? Para isso, tá, galera, eu vou usar aqui como exemplo, tá, esse elemento de número 2 aqui, tudo bem? Eu vou usar aqui o nosso segundo elemento, certo? Deixa eu apagar aqui um pouquinho, tá, para não ficar muito carregado o nosso desenho. Bom, pessoal, para responder essa pergunta, então, que eu vou trabalhar com o meu segundo elemento, que ele tem 3 bolinhas, correto? Ou seja, o meu segundo elemento aqui, tá, pessoal, ele tem 3 bolinhas. Então é isso que eu sei, ele tem 3 bolinhas. Bom, galera, veja que a representação gráfica do meu segundo elemento, tá, pessoal, é um triângulo, tá, pessoal, onde eu consigo ver neste triângulo 3 bolinhas. Eu consigo ver 2 bolinhas aqui na base, certo? E mais uma bolinha aqui no topo, tudo bem? Então tá aqui. Então tá aí minhas 3 bolinhas que representam lá o meu segundo elemento. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Se eu olhar para esse lado aqui, ó, eu vejo 2 bolinhas, concordam? Muito bem. Se eu olhar para esse lado aqui também, eu vejo 2 bolinhas. Não dá para fazer aquela ideia que eu fiz lá nos números quadrados. Se eu pegar esse 2 e multiplicar por este 2, eu vou chegar no resultado 4 e não no resultado 3. Porque eu sei que o meu segundo elemento tem apenas 3 bolinhas. Então não dá para simplesmente pegar esse 2 e multiplicar por esse outro 2, correto? Porque senão vai dar 4. Mas olha só a estratégia que eu vou seguir aqui, pessoal. Vejam bem. Se eu pegar aqui agora, pessoal, e construir um outro triângulo aqui agora, né, vamos, digamos assim, de cabeça para baixo, eu vou colocar aqui, então, uma bolinha bem aqui, certo, galera? E vou colocar 2 bolinhas bem aqui. E agora, pessoal, gostaria que vocês observassem esse desenho agora por completo. Vamos imaginar esse desenho todinho aqui. Vamos juntar esses 2 desenhos. Agora, pessoal, vejam bem. O que você está enxergando aqui, galera? Ó, o que você está enxergando neste lado aqui? Professor, neste lado aqui eu ainda continuo enxergando 2 bolinhas. Professor, e neste lado aqui, o que você está enxergando? Bom, professor, agora eu estou enxergando 3 bolinhas. Bom, professor, eu estou enxergando 3 bolinhas, mas é o seguinte, 2 bolinhas do desenho original, da representação gráfica original, mais uma bolinha que o senhor criou aqui, certo? Que foi o teu pensamento. Beleza. De forma que então aqui que eu vou ter 3. Beleza. Agora perceba o seguinte, professor. Se eu pegar esse 2 e multiplicar aqui por 3, vejam bem, galera, se eu fazer assim, ó, 2 vezes o 3, isso vai dar 6. Mas aí você vem e fala assim para mim, mas professor, 6 não é a resposta lá do meu segundo elemento, certo? Eu sei que o meu segundo elemento, professor, só tem 3 bolinhas. E está bem claro isso aqui, segundo elemento tem 3 bolinhas, certo? Então vejam que para chegar na resposta 3, basta eu pegar aqui esse 2 vezes 3 e dividir por 2, e aqui eu pegar esse 6 também, dividir por 2, eu vou chegar na resposta 3. Tá. Você vai falar assim, professor, ainda não entendi onde é que você quer chegar com essa ideia. Bom, você vai entender essa ideia aqui agora, tá? Vejamos. Pessoal, lá no meu segundo elemento que eu coloquei para vocês, eu coloquei assim, ó, eu tenho aqui um triângulo, correto? Certo? Eu tenho aqui um triângulo. E aqui eu tenho 2 bolinhas aqui na base desse triângulo e tem uma bolinha aqui no topo, correto? É o número triangular ali, o segundo elemento. Vejam, pessoal, que a quantidade de elementos que eu tenho aqui, ó, neste lado é 2. Ou seja, eu estou falando do meu segundo elemento e aqui, pessoal, eu tenho 2 bolinhas. Então aqui, ó, é uma quantidade n. Eu vou chamar isso aqui de n. Percebam aqui, pessoal, que eu também tenho 2 bolinhas, certo? Por que eu tenho 2 bolinhas aqui? Porque eu estou no meu segundo elemento. Então aqui também eu vou chamar de n. Agora, pessoal, para mim poder chegar, né, no valor 3, lá com a construção que eu acabei de fazer para vocês, eu tive que duplicar aqui o meu triângulo. Eu coloquei esse triângulo aqui de cabeça para baixo, de forma que eu coloquei aqui, ó, 2 bolinhas aqui, né, em cima, e coloquei essa uma bolinha aqui embaixo. E percebam, pessoal, que pela construção que eu fiz para vocês, eu não peguei a quantidade de bolinhas que eu tinha lá na minha representação gráfica original e somei com mais 1. Então veja que n mais 1 é o que eu tenho aqui agora, certo? E vejam que aqui, pessoal, neste lado aqui ainda eu continuo vendo 2 bolinhas, correto? Então aqui agora, olha só o que eu fiz aqui, pessoal. Eu não peguei este lado e multipliquei por este valor. Na minha regrinha geral, então eu vou pegar este lado e vou multiplicar por este lado. Ou seja, galera, o meu AN aqui, certo? O meu elemento geral,
ele vai ser representado então por quem, galera? Pelo meu n, que é esse carinha aqui, certo? Vezes o meu n mais 1, beleza? Só que aqui, professor, você dividiu tudo por 2, beleza? Então aqui também eu vou dividir por 2. Bom, para saber se a minha regrinha ela está válida, eu vou testar ela então aqui, pessoal, para o meu terceiro elemento, para o meu quarto elemento e para o meu quinto elemento. Se eu encontrar o resultado 6, se eu encontrar o resultado 10 e se eu encontrar o resultado 15, significa então, tá, pessoal, que eu estou aqui correto no meu pensamento, certo? Bom, para isso, deixa eu apagar aqui então, né, essas informações aqui, para o nosso desenho, para o nosso quadro não ficar muito carregado. Então veja bem, professor, eu quero determinar então o meu A3, que é o terceiro elemento. Então basta você fazer assim, ó, 3 vezes o 3 mais 1, tudo isso dividido por 2. Bom, pessoal, percebam que 3 vezes 3 mais 1 dá 4. Primeiro você tem que resolver o que está dentro do parênteses. E aqui vai dar o 2. Este 2 com esse 4 dá para simplificar. Lembrando que aqui vai dar o 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Opa! O elemento 3, certinho, ou seja, quando eu estou procurando o meu terceiro elemento, basta eu pegar esse 3 e colocar no lugar deste n, deste n, deste n e fazer as continhas, correto? Percebam que deu 6. Bom, até agora deu certo. Vamos testar então, pessoal, o nosso A4. Beleza, pessoal, vamos testar aqui o nosso A4. O que significa fazer o A4? É pegar o 4 e colocar no lugar do n. Vai ficar assim, ó, 4 vezes o 4 mais 1, tudo isso dividido por 2. Bom, de quebra eu posso simplificar esse 4 com esse 2 e aqui vai dar 2, correto? De forma que vai ser assim, pessoal, 2 vezes... Quanto que é 4 mais 1, galera? É o 5. Quanto que é 2 vezes 5? É o 10. Opa, o A4, ou seja, o meu quarto elemento, eu encontrei a resposta 10. E vejam que aqui eu tenho 10 bolinhas. Maravilha. Professor, vamos fazer aqui então agora o A5. Vejam que o A5 então, pessoal, vai ser assim, ó, 5 vezes o 5 mais o nosso número 1 dividido por 2. Pessoal, percebam que aqui vai ser assim, ó, 5 vezes o 6 dividido por 2. Esse 2 com esse 6 dá para simplificar, que vai dar 3. Percebam, galera, que o meu A5, então, vai ser o 5 vezes 3, vai dar 15. Opa, o quinto elemento, ou seja, o nosso quinto elemento, tá, pessoal? Tá dando a resposta 15. E eu tenho aqui, então, a resposta 15. Pessoal, vejam que até o nosso quinto elemento, né, a regrinha que nós encontramos, ela funcionou. Maravilha. Pessoal, percebam, então, tá, que esta regra aqui que eu determinei, tá, duplicando ali o meu triângulo, certo, galera? É o AN, que é igual a n, que multiplica o n mais 1, tá, pessoal? Dividido por 2. E vejam que agora, tá, galera? Nós temos condições de resolver esse problema que eu propus aqui. Quantas bolinhas vai ter o meu elemento de número 200? Ou seja, quando o meu n for igual a 200? Então aqui, pessoal, agora ficou muito fácil. Se você tivesse que fazer por recorrência, veja que você tinha que seguir ali a ideia, né, pessoal? Do nosso... décimo elemento, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, a gente ia passar aqui, né, pessoal, um tempão, né, tentando determinar ali quem seria, né, esse elemento de número 200. E com a regrinha não, pessoal, com a regrinha é muito fácil. Veja que o A200 nada mais é do que o 200 vezes o 200 mais 1, certo, galera? Dividido aqui por 2. Vejam que esse 200 com esse 2 dá para simplificar, que vai dar 100. Olha só que maravilha, pessoal. Eu vou ter aqui o 100 vezes, tá, pessoal? O meu 201, correto? Porque 200 mais 1 vai dar 201. Pessoal, multiplicar um número por 100 é acrescentar 2 zeros nesse número, não é isso? Vai ficar assim, pessoal, 2001, aliás, 201, né? E acrescentar os 2 zeros. E é óbvio que isso aqui vai dar 20.100. Agora, pensa, pessoal, você fazendo essa recorrência e tendo que somar valores lá até dar o seu 20.100. Pessoal... então quer dizer que o elemento de número 200 ele vai ter 20.100 bolinhas na sua representação gráfica, certo? E está aí então, tá, pessoal? O nosso elemento, tá? Aqui, né, a nossa regrinha geral que determina os números, tá? Triangulares, beleza?